A sinusite, afinal, ela é uma doença, né? Ou ela é uma consequência de uma, enfim, genética, ou uma condição decorrente de outra doença? Como que surge a rinite, afinal de contas, né? Porque, na verdade, você falou que é uma inflamação e tal, né? Mas de que forma ela aparece no corpo, né? Porque, assim, às vezes tem pessoas que na infância, elas não se recordam tanto assim, né? Quando ela é criança ali até os seus 10, 11 anos, de ter tido problema respiratório. Hoje está sendo um pouco mais frequente, né? Sim. Mas eu lembro, por exemplo, né, muitos colegas meus que não tinham na infância, parece que à medida que foi ficando velha, apareceu, né? Então, assim, né, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o surgimento da rinite e se ela é uma doença solo, né? Se ela aparece por ela mesma, ou ela é condicionada a outras doenças. Tá, então vamos lá. Então a gente tem as rinites e as sinusites. O que é a rinite, né? Normalmente o paciente, quando vem no consultório, ele chega falando que ele está com sinusite. Doutor, eu estou com sinusite. E quando eu vou perguntar, na verdade, o que ele tem na maioria das vezes é a rinite, que é a inflamação da cavidade nasal, e não dos seios da face, dos buraquinhos que a gente tem ao redor da face. Então essa é a principal diferença entre rinite e sinusite, né? A rinite, ela tem, como eu falei, a causa mais comum é a rinite alérgica. É o ácaro, é a poeira, é o pó doméstico, pelo de animais. Então, a gente faz, né, o alergologista, a gente como otorrinopet, também alguns testes para saber se é a rinite alérgica e a que alérgeno a gente tem aquela rinite. E eu sempre falo para os pacientes que a gente pode ter um quadro alérgico em qualquer momento da vida, tá? Não tem a predisposição genética familiar. Então, se um dos pais tem rinite alérgica, a criança tem 50% de chance de ter. Se os dois têm, 70%. Nossa. Então, a gente tem uma história familiar, muitas vezes associada no consultório. Quando o pai ou a mãe traz, ou quando vem os dois, eu sempre pergunto, algum de vocês dois tem? E sempre um deles tem, ou algum familiar acaba tendo. Então, a criança pode trazer isso, né? Ela pode ter desde quando nasceu, mas a gente pode também desenvolver um quadro alérgico em qualquer momento da vida, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, no meu caso, que eu não era alérgica quando era pequena e me tornei alérgica a várias coisas depois de adulta. Quem era alérgica era minha irmã quando era pequena. Aí você zoava ela? Isso, coitadinha, fez vacina, sofria. E agora, depois de adulta, acabei virando, porque a gente pode ter ali uma predisposição e em algum momento se tornar sensível aos alérgenos, né? Então, tem isso. Aí, a gente sabe que também tem a nossa alimentação, né? Hoje em dia, a gente se alimenta mais de industrializados, o estresse, toda essa nossa rotina pesada, isso tudo pode ter uma influência aí no nosso corpo, fazer com que a gente se torne mais sensível, né, se torne mais sensibilizado aos alérgenos. Mas aí tem as outras rinites também, todas as outras, né? Então, a grávida tem uma rinite específica dela, o idoso tem uma rinite específica dele. Tem gente que come alimentos quentes e o nariz começa a pingar, é um tipo de rinite gustativa, exato. Então, eu tenho paciente que chega e fala, nossa, eu comi um alimento quente e meu nariz começa a dar uma pingadinha. Então, isso é um tipo de rinite, tá? Não é que você está com alergia àquele alimento, é que a comida quente provoca ali uma alteração a nível neural. Então a gente tem uma tem sopa muito quente, eu posso. Exato, exatamente. Então é um tipo de rinite. Eu descobri tanta coisa, doutora, que eu tenho aqui nesse podcast. Às vezes os médicos começam a falar, meu Deus, eu tenho isso aí. É porque às vezes você sempre teve, né? Provavelmente, mas nunca se atentou. Achou que era algo normal, que era o alimento que estava quente. De verdade, eu achei que fosse um choro de felicidade. Nossa, que coisa gostosa, né? Pra mim existem estágios de emoção, né? Tem a lágrima e tem o nariz escorrendo, né? Quando a pessoa escorre o nariz, ela tá muito emocionada. Muito emocionada, exato. Mas é um tipo, alguns remédios podem levar a algum tipo de rinite. O próprio Neossoro, que a gente estava conversando, que é um vasoconstritor, pode levar a um tipo de rinite. Então, a gente tem tudo isso, né? E um dos profissionais que trata da rinite com muita frequência e com muita propriedade é o otorrino, que a gente consegue avaliar lá dentro as repercussões que o alérgeno, que aquela inflamação da mucosa está tendo. A gente olha o septo, se está inflamado, os cornetos nasais, todas as estruturas do nariz para ver o quanto está incomodando além do que o paciente traz de queixa para a gente.